Amém, queridos? Vocês são preciosos. Olhe para quem está do seu lado aí, mesmo que você não o conheça, né, Suelen? Olha para quem está do seu lado, mesmo que você não a conheça, diga assim: você é preciosa, você é precioso no Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus pela tua vida. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero ministrar uma palavra de liberação agora em nome de Jesus. Pai, nós cremos. Amado de nossas almas, nós cremos. Eu creio, Jesus querido, Jesus amado, que os céus estão abertos sobre a igreja Aba. Que os céus estão abertos, Senhor Deus, e pela fé eu vejo anjos descendo e subindo, assim como foi a visão de Jacó, Senhor, quando deitou a cabeça sobre aquela pedra naquele lugar, Senhor Deus, e ele via anjos, ele via uma escada que dava até o céu, e ele disse que verdadeiramente este lugar Deus habita. Verdadeiramente, ó Pai, neste lugar o Senhor opera e o Senhor habita em nós. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor transforme cada solo do coração. Cada solo, Senhor Jesus. Nós clamamos porque eu creio, Senhor Jesus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu não é uma invenção humana. O Senhor não é, ó Pai, uma filosofia, mas Tu és o Filho de Deus que está assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E a Tua palavra diz que o Senhor intercede por nós diante do Pai. Nós temos um advogado diante do Pai, e este advogado se chama Jesus Cristo, o Senhor. Nós repreendemos deste lugar todo espírito que tenta manter mentes cativas, todo espírito de alienação, todo espírito de distração, Senhor, em nome de Jesus, que caia o temor do Senhor neste lugar, que ninguém, Senhor Deus, ouse, Senhor Deus, olhar redes sociais nessa noite, enquanto a palavra está sendo ministrada, porque o Senhor está aqui neste lugar, Senhor Deus, e o temor do Senhor precisa, Senhor Deus, ser algo almejado, Senhor, e vivido pela Tua igreja. Derrama sobre, Deus, os adolescentes, os jovens, Senhor Deus, os homens, os de meia idade, Senhor Deus, os da terceira idade. Derrama neste lugar o Teu temor. Nós não aceitamos nenhuma interferência maligna, maléfica. Senhor Deus, nós queremos o mover do Teu Espírito neste lugar, o mover do Teu Espírito, e eu declaro sobre cada mente, sobre cada coração, uma liberação poderosa dos céus. Uma liberação poderosa dos céus neste lugar. Em nome de Jesus. Satanás, bata em retirada. Demônios, batam em retirada, porque neste lugar é pregado o único que é digno de toda honra, e todo louvor e toda adoração. Aquele que está assentado acima de todo principado e potestade é Jesus Cristo, o Senhor e Rei. E nós Te louvamos, Rei amado, porque eu creio que Tu já começou a fazer algo poderoso nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Espero que você não tenha ficado assustado, é só o começo. É só o começo. Queridos, eu creio num mover de glória e graça que está para irromper, para acontecer nesses dias sobre a igreja de Jesus Cristo. E alguns dizem que será o maior avivamento que jamais aconteceu na história da igreja. E eu creio que está para acontecer nesses dias. E queridos, nós estamos tão famintos deste avivamento que nós não somos daqueles que ficam esperando, nós vamos atrás para buscar. Nós vamos atrás para pagar um preço, para buscar em oração, em jejum, em consagração. E o Senhor tem desafiado a igreja Aba a isso. O Senhor tem desafiado a tua vida a isso. Não queira menos do que isso. Não viva uma vida na linha da mediocridade. Eu não estou falando mal. Queridos, mediocridade não é um palavrão. É algo médio, é a média de todos. É a média da maioria. É a média da grande multidão.
Mas, queridos, queira no Senhor ir além disso, amém? Queira no Senhor ir além, peça para o Senhor te dar fome e sede da presença dEle. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor, lá em Tiago, capítulo 4, obrigado Marquinhos, Deus abençoe. Capítulo 4, versículo 13 a 17. Abra o seu celular, eu não vou achar que você está vendo as redes sociais, porque isso aí é você com o Senhor. E se você ousar consultar o seu WhatsApp, seu Facebook, não é contra mim que você está desonrando, é ao Espírito Santo de Deus. E nós temos que ser ousados, como Pedro foi com Ananias e Safira. Não vou ser tanto, amém? Não vou ser tanto, porque Ananias e Safira, eles pecaram, e eles foram generosos, queridos, presta atenção nisso. Eles pecaram, mas eles foram generosos, eles deram metade de tudo, da venda que eles venderam uma propriedade e deram metade. Eles só mentiram para o Espírito Santo, mas eles foram mais generosos do que eu e você. E mesmo assim, diante daquela ousadia de Pedro, as coisas aconteceram. Então, em nome de Jesus, não abra o seu celular hoje para ver redes sociais. Aqui, quem está operando é o Espírito de Deus. Amém? Amém, queridos? Vamos ler a preciosa palavra do Senhor. Pode ficar sentado mesmo, em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele quer posicionamento do seu coração. Você pode dizer amém? Queridos, eu tenho que me controlar nesse relógio. Esse relógio aí, ele é um abençoado relógio, mas a gente se bate com ele. Então vamos lá. Tiago 4, 13 em diante. Atendei agora, vós que dizei, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano. Planos. E negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Fala assim, que é a vossa vida? Eu vou responder. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, nós só viveremos como também faremos. Fala o que de obras? Faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Vós vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Todo orgulho é semelhante a esse, é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém, queridos? Tem alguma Bíblia diferente aí? Não? Então o tema de hoje, amados, é somente o que fizermos em Cristo permanecerá. Vamos repetir? Somente o que fizermos em Cristo permanecerá. Amados, isso é um poema, não é meu. É de um homem de Deus chamado Charles Thomas Studd. Ele viveu de 1860 a 1931 e o seu pai se converteu numa das campanhas de pregação de um evangelista chamado Charles Haddon. Não é Charles Haddon, é o... Por que a gente sempre esquece agora? Não é Finney, mas eu já lembro quem é. É o... Não me lembro. Ele era americano, viveu em Chicago, no ano de contemporâneo, mas enfim, ele era um missionário, queridos. Ele não era missionário assim, ele se converteu. Antes de se converter, ele era um famoso jogador de cricket e ele era milionário. E ele abriu mão, fala assim, abriu mão de tudo para o Senhor. Queridos, ele era condecorado pela Rainha Vitória. Ele
grandes probabilidades de ser um dos maiores homens do Reino Unido. E ele abriu mão de tudo isso para ser um missionário do Senhor em lugares distantes. Ele serviu o Senhor na China, ele serviu o Senhor na Índia, e ele morreu servindo ao Senhor na África. E queridos, quando o pai dele morreu, ele abriu mão de toda a riqueza, de toda a herança que ele tinha. Quando o pai dele morreu, ele herdou uma grande herança. E aquela herança, em poucos dias, ela foi transformada em vários cheques, endereçado a grandes, em entidades missionárias. Era um homem que realmente serviu ao Senhor com interesse de coração. E a única parte da fortuna que ele não mexeu era a parte que pertencia à esposa. E a esposa fez a mesma coisa. A exemplo dele, ela pegou os seus milhões na época e ela distribuiu entre os missionários. Era um casal que realmente tinha o coração em missões, tinha o coração em fazer a obra do Senhor. Então ele criou esse poema que diz: somente uma vida e logo passará. Somente o que fizermos para Cristo permanecerá. Only one life. It will soon be past. Only what's done for Christ will last. No final a gente vai passar toda o poema, e eu creio que isso vai mexer com vocês. Esse poema, eu adotei ele para mim como uma das expressões mais lindas de amor ao Senhor. Depois daquela passagem de 1 Coríntios 13, eu considero este poema aqui um dos mais lindos. Não canônicos como 1 Coríntios 13, mas assim, do fundo da alma de um homem que realmente entendeu que somente aquilo que fizermos para o Senhor há de permanecer. Tem uma frase dele que ele escreveu que diz assim: como poderia eu gastar os melhores anos de minha vida em prol de honras deste mundo, quando milhares de almas, presta atenção, estão perecendo a cada dia? Como eu poderia viver assim? E nós temos falado ultimamente, nesses últimos dias, que devemos orar ao Senhor, pedir para que o Senhor acenda em nós, ou em muitas vidas, reacenda nos corações amor por vidas, amor por almas, amor por aqueles que perecem e não conhecem o Senhor Jesus, ou conhecem de forma errada. E você, querido, conhecendo da forma certa, deve ter essa obrigação que arde mesmo profundamente nos seus ossos, como o profeta Jeremias disse lá em Jeremias 20, versículo 8, que fala assim: Senhor, muitas vezes eu tentei deixar de pregar a sua palavra, muitas vezes eu tentei, Senhor, abrir mão até mesmo do meu ministério, mas é algo muito profundo, eu não posso me conter, isso queima dentro dos meus ossos, eu estou entregue a Ti. Não é que nós possamos falar isso, amados. Eu queria trabalhar, um dos pontos que eu queria trabalhar com você é que a vida passa, e passa muito rápido. Parece que foi ontem que eu tinha 8 anos, 12 anos, tem algumas contagens que marcam as nossas vidas. 8, 12, 15, 18, 19, quando eu fui embora, quando eu voltei, parece que foi assim, poucos dias atrás, quando eu voltei para o Brasil, 25 anos, né, quando nós chegamos aqui na Igreja Aba, e de repente agora, com 44, fala para quem está ao teu lado, passa muito rápido. Queridos, a vida, né, tomando emprestado esse texto escrito por Tiago, ela é comparada a um vapor, amados, que ao ser exposta à luz do sol, né, quantos já tiveram a oportunidade de levantar cedo, e de repente você começa a caminhar na rua e vê assim aquela neblina. Curitiba tem muito disso, mas logo quando o sol ele começa a ficar um pouco mais forte, logo se dissipa. E é assim, queridos, que o apóstolo, na verdade não o apóstolo, mas um seguidor fiel de Jesus, que nós vamos apresentar quem ele é daqui a pouco, ele entende como é a nossa vida, ela passa muito rápido. Vocês concordam comigo? Ela passa muito rápido. E o que temos feito das nossas vidas? Essa é a pergunta, queridos, que eu trago no meu coração nessa noite, né, com um temor e tremor. O que nós temos feito, o que eu tenho feito, o que vocês adolescentes têm feito da vida de vocês, como vocês têm gasto a vida de vocês. A palavra do Senhor diz que o Senhor tem planos de paz para nos dar o fim que você deseja. Não é um fim
que já está pré-estabelecido, e o Senhor escreveu e falou, isso vai acontecer de qualquer forma. Não, é o fim que você está trabalhando juntamente com o Senhor, para que você alcance aquilo que o Senhor tem para a tua vida e para a minha vida. Essa passagem fala de fazer planos, queridos, e nós entendemos aqui que são planos a longo prazo, pois faz ênfase no negociar e ter lucros. Talvez você vive em prol disso, eu quero conquistar as minhas casas, eu quero ter uma casa, né, na praia. Hoje, às vezes você pensa, eu quero ter uma casa na praia, você não precisa desfrutar da praia, você não precisa ter um pedaço dela para desfrutar dela. Você não precisa comprar um pedaço dela para desfrutar dela, se isso vai te fazer com que você trabalhe mais, com que você gaste mais tempo com você, com que você gaste mais tempo trabalhando, isso vai diminuindo o tempo que você pode concentrar, dando isso de presente para o Senhor. Esse dia eu estava falando com algumas pessoas, eu falei assim, amados, às vezes nós damos ao Senhor aquilo que sobra. No que tange a finanças, muitas vezes nós damos aquilo que sobra. No que tange a tempo de oração, nós damos aquilo que sobra. Deus não é um cachorro que come da sua sobra. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Queridos, o que temos feito das nossas vidas, o que temos feito, fazer planos é sempre bom. Queridos, fazer planos é maravilhoso. Faça planos. Porém, eles não podem ser destituídos daquilo que realmente o Senhor tem para a sua vida. Sonhe com o reino. Queridos, eu queria que todos nós saíssemos daqui nessa noite como aquela figura de Ezequiel 10, que o Senhor fala, vai lá, enche a tua mão com brasas e sai pela cidade espalhando essas brasas. Mas muitas vezes nós saímos daqui até pior do que quando nós entramos, porque o louvor não estava legal, o pregador então é aquele chato de novo. Mas saia daqui, queridos, com as suas mãos cheias de brasas. Não sou eu que vou fazer a diferença na sua vida, mas é você apresentando o seu coração diante do Senhor e dizendo, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso. Queridos, chega de vivermos numa linha de mediocridade. O Senhor tem mais para você, o Senhor tem mais para a Igreja Aba, o Senhor tem mais para a Igreja Aba. Fala assim, o Senhor tem mais para mim, o Senhor tem mais para mim. Fala assim queridos, com convicção, o Senhor tem mais para mim, eu quero tudo aquilo que Ele tem. Queridos, o que vemos nessa passagem é como se nós tivéssemos o controle dos resultados após a execução desses planos. A gente sempre fala assim, às vezes nós fazemos os nossos planos, Senhor, esse é o plano que eu fiz, abençoe isso, Senhor. Senhor, abençoe que seja da tua vontade. E a maioria das vezes, eu ouso dizer que todas as vezes que nós fazemos isso, todas as vezes que você faz isso e os apresenta ao Senhor, eles são reprovados. Será que eu consigo ouvir um amém aqui? Queridos, não temos o controle de nada. Nada, nem nossa própria vida. Queridos, nada. A única certeza que temos é que um dia vamos morrer. Faz assim, uau. Faz. Um dia você vai estar num caixão cheio de flores. Um dia eu vou estar num caixão cheio de flores. Ali encerra. Ali encerrou. Não tem mais como fazer mais nada. Não tem. Ali encerra, amados. Então, nós estaremos diante do Senhor e prestaremos contas de tudo aquilo que foi feito. 2 Coríntios 5,10 diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Somente aquilo que fizermos em Cristo permanecerá. Será que você pode falar assim comigo? Somente aquilo que fizermos
em Cristo permanecerá. Primeiro ponto foi: a vida passa, e passa muito rápido. Segundo ponto, precisamos confiar nos planos do Senhor para nossas vidas e não impor os nossos. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Queridos, essa carta que nós acabamos de ler, esse pedacinho, aquilo que o pastor Isso tem ensinado os estudantes do EDM a identificar como perícope, uma pequena parte, foi escrita por alguém, né? Bonito esse nome, né? Às vezes tem alguém grávido aqui que não deu o nome para alguém ainda? Perícope. Brincadeira. Essa carta foi escrita por alguém que cresceu vendo Jesus. Presta atenção nisso. Foi escrita por alguém que cresceu vendo Jesus. Viu como Jesus era um homem de caráter, trabalhador. Queridos, eu creio que as mãos de Jesus nunca teve um osso quebrado, mas ele deveria ter muitas marcas em suas mãos de um homem que conheceu o que era trabalho pesado. Alguns dizem que para Jesus conseguir suportar tudo que suportou, as dores que suportou, a agonia que suportou, a surra que suportou, a cruz que suportou, ele deveria ser um homem muito grande e forte, experimentado em obras, talvez não grande, mas forte, as mãos eram calejadas. Ele cresceu acompanhando a honestidade. Eu creio que ele dizia assim: meu irmão mais velho é um homem fora de série. Quem sabe ele brincaria assim. Eu creio que até que ele pode ser até de outro mundo. Por que a gente está dizendo isso, queridos? Né? Essa carta foi escrita por Tiago. Se você abrir em Marcos 6,3, você vai ver assim que Jesus tinha alguns irmãos. Depois de Jesus, o mais velho era Tiago. Depois tinha um Judas, não o Judas Iscariotes. Depois tinha um homem, se não me engano, Simeão. Ele tinha 4 irmãos e algumas irmãs. Então esse homem cresceu com Jesus, viu Jesus. E mesmo tendo essas experiências formidáveis com Jesus, convivendo com Ele, não conseguiu por um bom tempo crer que Jesus era realmente o Filho de Deus. Se você abrir lá em João 7,5, você vai ver escrito na tua palavra, na Bíblia Sagrada, que diz assim: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Queridos, às vezes tem muita gente dentro da igreja que não crê em Jesus. Tem muita gente dentro da igreja que é como uma dracma perdida. Está entre os achados, mas se encontra perdido. Não consegue viver a vida do Espírito, não consegue se liberar ao Espírito, não consegue, porque não busca. E quando busca, desiste muito fácil. Somente aquilo que fizermos para Cristo e em Cristo, amados, de permanecer. Persista em conhecer o Senhor. Nós temos feito oração aqui todo dia, 6 horas da manhã. Queridos, se 6 horas da manhã à tarde, eu abro mais cedo a igreja. Se alguém vier e falar assim: pastor, eu venho com você, que eu só posso chegar às 5 horas da manhã, beleza, fechado. Vamos buscar o Senhor às 5 horas da manhã aqui na igreja. Não que a gente já não levante esse horário para buscá-lo. Mas, amados, nós precisamos romper. Precisamos entender que o nosso maior trabalho que podemos fazer é orar e buscar a face do Senhor, queridos. A Bíblia relata que quando Jesus foi para a sua cidade, na qual ele cresceu, não na cidade de nascimento, na qual ele cresceu, diz assim que os moradores daquela cidade, quem sabe, entre eles estava Tiago, se escandalizou em Jesus. Essa palavra escandalizar-se é o mesmo que tropeçar em Jesus, pelo fato de Jesus se autodenominar o Messias. Quantas pessoas estão tropeçando em Jesus? Tropeçando em Jesus. Tiago, após crer que Jesus era realmente o Messias, passou a viver, queridos, uma vida de entrega. Não mais tropeçando na rocha ou se escandalizando na rocha, mas agora tendo Cristo como pedra preciosa. Abra a tua palavra lá em 1 Pedro 2, de 4 a 8. Seja bem rápido, por favor, ou senão eu vou começar a ler aqui e você vai me encontrando. Essa é uma boa hora para a gente tomar uma água, né? Você conseguir falar o que você tem que falar em
meia hora, só graça. E chegando-vos para ele, diz a palavra do Senhor. O apóstolo Pedro fala assim: pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também. Nós, fala de nós, como pedras vivas sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, em quem, o quê? Crer. Não será confundido, e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Para você que crê, pedra preciosa. Para você que não crê, pedra de tropeço. 3. Só podemos fazer as obras que permanecem em Cristo, se realmente crermos nele. Alguém já disse assim, queridos, que o poder de Deus, o poder de Jesus, que operou na igreja primitiva, aos quais aqueles irmãos se entregaram poderosamente a essa pedra, não mais como tropeço, mas como pedra preciosa. Queridos, e nessa entrega eles faziam grandes coisas. Eles não se importavam com as suas vidas, mas eles se lançavam sobre essa pedra, sabendo que é a pedra que os amparava. E nessa pedra, queridos, eles faziam coisas grandes e formidáveis. O poder não é diferente, mas a resposta do povo é outra. A nossa resposta a este poder é outro, queridos. Às vezes você está preso em coisas que você não quer largar. Só podemos fazer obras que permanecem em Cristo se realmente crermos neles. Fala assim: se crermos nele. Queridos, após esse processo, não se sabe quando, mas diz a palavra do Senhor que Jesus apareceu para Pedro, Paulo falando, Jesus apareceu a Pedro, a João, a Tiago e por último ao próprio apóstolo Paulo. Queridos, não se sabe quando, mas ele, Tiago, se tornou uma das colunas da igreja primitiva, junto com Pedro e João. Diz a história que ele foi intitulado Tiago, o joelho de camelo, Tiago, o justo. Queridos, porque ele era o único cristão, presta atenção nisso, ele era o único cristão que tinha a autorização dos judeus de entrar no templo e orar. E todas as vezes que os judeus entravam, diz Flávio Joséfo, diz em um dos seus livros, né, e vários outros historiadores, isso é história, não é Bíblia. Quando eles entravam, eles contemplavam um homem em lágrimas, ajoelhado pelo seu povo. E diz que, naquele tempo, no ano de 62 mais ou menos, por causa da vida de Tiago, muitos se convertiam a Jesus. Não só por causa da vida de Tiago, mas por causa de uma igreja que trabalhava em Cristo, em oração, que trabalhava em Cristo em consagração, que eles sabiam que somente aquilo que era feito em Cristo haveria de permanecer. E total foi o desespero dos judeus, que eles falaram assim: não, vamos pegar Tiago, e nós pedimos para ele falar assim que não é bem assim, que as pessoas não precisam se converter a Jesus Cristo. Então eles fizeram um acordo com Tiago: Tiago, você sobe no mais alto do templo, e você diz que não é bem assim. A gente vai perguntar para você: e quanto a Jesus? E você fala assim: não há necessidade de se converter a Jesus Cristo. E o interessante é que Tiago, ele aceitou a proposta. Diz que ele subiu, e quando se reuniram todos os judeus, um dos grupos dos judeus falaram: Tiago, o que você fala de Jesus, aquele que dizem ser o Filho de Deus? Ele falou: realmente este, Jesus, que foi crucificado, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, e hoje levantou uma igreja poderosa.
a esse vocês devem ouvir, a esses vocês devem orar, a esse vocês devem se consagrar. Sabe o que fizeram com Tiago? De tanta raiva que eles tiveram dele, eles subiram, irmão de Jesus Cristo, agora não mais pedra de tropeço, mas agora alguém que confiava na rocha da sua salvação. Mas o Senhor, se é a rocha da sua salvação, não te livra de problemas. Diz que os judeus subiram e jogaram Tiago lá de cima. Tiago caiu, ainda não estava morto. E alguns começaram a jogar pedras nele. Diz que mesmo com as pedras sendo lançadas contra ele, ele se ajoelha. E ele faz a mesma oração de Jesus. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele entendeu que somente aquilo que fazemos em Cristo permanecerá. Ele disse que quando foram preparar o corpo dele, era terrível o joelho, não era tudo deformado. O joelho deformado, por causa da posição que ele buscava ao Senhor em adoração de joelhos. Amém, queridos? Pegamos essa mensagem tão contundente do Tiago, de que passamos como um vapor, podemos indagar veementemente que o problema não é desvanecermos e morrermos, queridos. Não é esse o problema, desvanecermos e morrermos. Mas o problema é passarmos por essa existência e não fazermos nada para Cristo. E não marcarmos vida de ninguém. Às vezes você estuda 4 anos numa faculdade e ninguém sabe que você é crente. Você trabalha 20 anos na tua empresa e ninguém sabe que você serve ao Senhor Jesus. Queridos, você está passando sem deixar uma marca de Cristo. Queridos, e vai ser muito triste quando você e eu, que passarmos por isso, chegarmos diante do Senhor para prestarmos conta. Alguns não fazem nada porque, queridos, prestem atenção nisso, são preguiçosos. Ah, tem isso, sabia? Queridos, quando eu planejo de orar de madrugada, eu vejo que eu não vou conseguir, eu me lanço para fora da cama. Porque a preguiça quer me pegar e quer me agarrar. Outros, porque não querem abrir mão de pecados. Ah, mas este pecado é tão bom. Mas essa forma, pastor, de ganhar dinheiro não prejudica ninguém. Alguém já disse assim, se você soubesse que ninguém sofreria dano algum, que ninguém saberia, ninguém não tivesse nenhum prejudicado, você aceitaria 10 mil reais? Alguém já disse assim, oh, claro, por que não? A mesma pessoa, e por 1 centavo, oh rapaz, você está pensando que eu sou quem? Eu já sei quem você é, a resposta foi, eu já sei quem você é. Eu já sei, a gente só estava estipulando qual é o teu preço. Às vezes nós agimos assim, pecados que nós não queremos largar, vícios que nós não queremos largar, e nós não fazemos um esforço a mais para entender que tudo aquilo que fazemos para Cristo, queridos, há de permanecer. Ou coisas lícitas que nos aprisionam, queridos, eu vejo tantas pessoas que podem fluir, podem arrasar com o inferno, mas eles estão presos a coisas lícitas. Pastor, o que é isso? Coisas lícitas. Ah, queridos, às vezes o cara deixa de orar porque gosta de soltar pipa. Ah, pastor, mas eu gosto de soltar 3 horas de pipa. E quanto tempo você ora? Ah, eu oro em uns 15 minutos. Ah, às vezes nem oro, mas eu solto 3 horas de pipa. Eu assisto todas as novelas da Rede Globo, mesmo aquelas novelas que, queridos, não assista nada da Rede Globo. Não assista nem Jornal Nacional, aquele jornal maléfico. Não assisto nem isso. O que eu faço então, pastor? Ora o Senhor, vê o que o Senhor vai te falar. Assisto outra coisa. Não sei. Estou tentando descobrir também, queridos. Às vezes os outros falam assim, ficou sabendo que a Coreia do Norte soltou um míssil lá? Estou sabendo, não, faz tempo que eu não vejo televisão. Esses dias eu fiz um acordo com o Senhor, Deus, eu vou orar o dobro daquilo que eu assisti de TV. Eu estava orando demais, amados. E entrou então a questão do jejum, a gente começou a fazer jejum de TV. Eu falei, glória a Deus, agora não assisto mais TV. Estou orando bastante ainda, mas eu estava orando mais porque parece que era um compromisso, um acordo que eu tinha feito com o Senhor, e eu não quebrei. Mas eu parei de assistir TV.
Não que é errado, amados. É tudo minha lista. Mas não quero me deixar me aprisionar por nenhuma delas. Queridos, outros porque são covardes para assumir uma vida de comprometimento com o Senhor. Em qual desses nós estamos? Preguiça? Pecado declarado, pecado escondido? Covardia? Em qual desses nós estamos? Os romanos, eles tinham uma frase muito forte. Eles falavam assim: um homem covarde morre muitas vezes durante sua vida. Mas o corajoso, aquele que luta por um ideal e é guiado por um propósito, morre apenas uma vez. Quantas vezes você tem morrido? 4. E último, para que o celestial possa nascer, que são obras que permanecem. É preciso que haja morte. Fala assim: é preciso que haja morte. Então nós já vimos a vida que passa e passa muito rápido. Nós precisamos confiar nos planos do Senhor para nossas vidas e não nos nossos planos. O 3, só podemos fazer obras que permanecem em Cristo se realmente cremos nele. E por último, para que o celestial possa nascer, obras que permanecem, é preciso que haja morte. Até termos algo por que morrer, queridos, nunca viveremos realmente. Alguém já disse, Jesus expressou melhor ainda: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. A vida de todos nós está em fase terminal. Há uma plaquinha em nós, com uma numeração, uma placa virtual em nós que nós não vemos, mas os céus veem, o Senhor vê. E um dia esse número vai ser chamado, queridos. Todos nós vamos morrer. Só não sabemos quando. A verdadeira questão é: será que vivemos? Será que estamos vivendo? Será que estamos vivendo? Ou apenas sobrevivendo? Ou apenas lutando para não desfalecermos? Eu vejo muitas pessoas assim, não conhecem essa vida abundante no Senhor, porque não querem. O escritor aos Hebreus, ele considerou isso da seguinte forma, lá em Hebreus 12, 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, através da sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Queridos, a vida que fomos chamados para viver vai além do medo, vai além da preguiça, vai além da covardia, vai além da apatia. Lembre-se que Deus não fez um jardim livre de perigos. Ele não fez um jardim livre de perigos. Lá tinha uma árvore, tinha uma ação diabólica naquele lugar. Ele não fez um jardim livre de perigos. Ele está mais interessado em tentar nos livrar de uma vida insignificante do que nos manter seguros numa zona de conforto. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu vou ler para você uma história. Esses dias atrás eu estava lendo um livro, até falei para minha esposa, ela compartilhou com as mulheres, e eu achei demais aquilo. Eu achei demais. Um casal de jovens que se conheceram em uma escola de ministério na igreja Betel. O nome da menina, de uma jovem, era Kirsten, e ela era da Suíça, e o nome do rapaz, um jovem, o nome dele era Tyson. Eles se apaixonaram e em pouco tempo estavam casados. Eles se amavam tanto um ao outro que só observá-los juntos era uma dádiva. E em pouco tempo, depois que eles casaram, a menina Kirsten ficou grávida. E a vida deles assumiu tamanha empolgação, como raramente se vê. Naquele mesmo ano, Kirsten conquistou a maior honra da escola, a qual era concedida a apenas 2 alunos por classe, em razão de fatores de caráter, desempenho e unção extraordinários. Eles estavam na maior alegria e isso contagiava todos que passavam por eles. Quando de repente algo terrível aconteceu, Kirsten estava no 4º mês de gravidez e ela voltou do médico com um sério diagnóstico de câncer em 4º estágio,
que se espalhara por todo o seu corpo. Ela correu a um outro especialista que confirmou o seu estado. Então os médicos estavam confiantes, não, vai dar tudo certo, nós podemos salvar a sua vida, nós só precisamos começar o tratamento imediatamente, mas explicaram que a quimioterapia mataria seu bebê. E a escolha era clara, abortar o bebê e viver, ou carregar a criança até o final, ou poder morrer para que a criança pudesse viver. Então ela não hesitou, ela estava decidida. Se fosse necessário, daria a vida para salvar o filho. 5 meses depois, sem tratamento nenhum, nasce um menino saudável chamado Kalani. Veio ao mundo encontrar os seus papais. Kalani significa celestial. E ele, com certeza, foi um presente celestial de Deus para a vida deles. E enquanto isso a igreja orava, jejuava e guerreava por Kirsten. Mas 10 meses depois do nascimento da criança celestial, o Kalani, sua mãe se foi. A maioria das pessoas gasta a existência tentando salvar a vida, perguntando-se por que nunca estão realmente realizados. Kirsten deu sua vida para que o celestial pudesse vir à existência. Será que nós temos dado a nós? Somente uma vida e ela logo passará. Somente aquilo que fizermos para Cristo permanecerá. Será que nós temos dado a nossa vida? Ou temos dado ao Senhor, queridos, o nosso resto? Nessa noite o Senhor quer desafiar vidas que estejam dispostas a gerar o celestial. Vidas que estejam dispostas a ir até o último para gerar o celestial. Mesmo que isso seja a doação da sua própria vida. Eu queria desafiar você, querido. Eu queria desafiar você, não fique pensando que nós vamos achar que você está em pecado. Mas eu sei que se você vier aqui, eu sei que você quer mais do Senhor. Eu sei que você quer mais do Senhor. Será que temos algum corajoso aqui nessa noite? Será que temos alguém que quer sair diferente daquilo que entrou aqui nessa noite? Será que temos alguém aqui nessa noite que fala, Senhor Jesus, eu quero apavorar contigo, Senhor Deus. Aonde quer que eu vá, eu quero apavorar contigo. Aonde quer que eu vá, Senhor Deus, eu quero fazer a diferença. Será que nós temos alguém aqui nessa noite que quer fazer a diferença? Somente aquilo que fizermos em Cristo há de permanecer. Somente aquilo que fizermos para Cristo há de permanecer. Queridos, eu creio que um dia nós chegaremos diante do Senhor e nós vamos apresentar a Ele tudo aquilo que nós fizemos em vida. E infelizmente, amados, muitos dos que estão aqui vão para o inferno. Muitos dos que estão aqui vão para o inferno porque, queridos, não querem nada com o Senhor, gostam da igreja. Muitos adolescentes que estão aqui vão para o inferno, muitos jovens que estão aqui vão para o inferno porque gostam do social da igreja, mas não querem assumir um posicionamento de santidade com o Senhor. Até mesmo nós da liderança, às vezes nós gostamos quando as pessoas dizem, pastor, o senhor arrebentou quando pregou. Até mesmo nós que ministramos louvor, gostamos de ouvir, uau, você arrebentou quando você cantou. Mas não é por isso que estamos aqui. Se estamos aqui, temos que ter o coração mais quebrantado do que todos, mais quebrantado do que todos, mais do quebrantado do que todos, porque se estamos fazendo algo para o Senhor, se não for nele, não há de permanecer. Então nessa noite, saia daqui com uma atitude de celestialidade. Fale para o Senhor, Deus, eu quero gerar, Senhor, o celestial na minha vida, mesmo que eu precise morrer por isso. Mesmo que eu precise morrer por isso. Mesmo que eu precise morrer por isso.
Gera, Senhor. Gera mais amor por Ti. Chega, Senhor, de darmos restos a Ti. Chega de darmos restos a Ti. Chega de darmos o resto do nosso tempo. Chega de darmos o resto, Senhor Deus, daquilo que sobra para Ti, Senhor. Mas queremos dar as primícias, Senhor, da nossa vida ao Senhor.